Olá pessoal, sou José Nascimento da empresa Facility Gestão de Condomínio e hoje eu quero falar com vocês, quero compartilhar com vocês sobre um serviço bem relevante que normalmente acontece nos prédios, que é a substituição de coluna hidráulica. A gente observa, por exemplo, na primeira foto que eu estou apresentando para vocês, uma tubulação exposta, sem a parte de alvenaria, sem o reboco, e a gente percebe ali que aparentemente existe um vazamento pontual. O que na maioria das vezes, quando num prédio, alguma coluna, uma das colunas de água apresenta vazamento, a gente observa que inicialmente o vazamento é pontual. E é interessante observar que quando você retira essa tubulação, você consegue ver o estrago, você consegue ver como que a tubulação está danificada, como que a corrosão se espalhou ao longo dessa coluna de água. Normalmente, em algumas vezes, o profissional de hidráulica, o bombeiro hidráulica, ele faz a coluna de água com cano de PVC e com conexões galvanizadas. Então, isso não impede que no futuro dê o mesmo problema. Então, quais são as duas situações que acontecem nesse caso? Ou a conexão ela enferruja e começa a obstruir a passagem de água, ou ela cria uma corrosão e começa a dar vazamento na própria conexão. Então, o que normalmente a gente aconselha? O que é o ideal? Já que, caso a pessoa vá colocar a tubulação de PVC branco, na cor branca, ela deve colocar as conexões de metal, porque são conexões que não sofrem corrosão ao longo do tempo, como acontece com as conexões de ferro, as conexões galvanizadas. A gente observa que na terceira e na quarta foto, esses canos já foram retirados dessa coluna que a empresa substituiu, então eles foram retirados e observamos ali na foto o quanto esses canos, quanto essa tubulação estava realmente danificada. É uma coisa assim impressionante. O que isso quer dizer? Que ao longo do tempo esses vazamentos pontuais iam começar realmente a acontecer. Então, interessante a gente observar isso. Não foi possível, em função do processo, da dinâmica do processo operacional da substituição de coluna, filmar. Mas nós tiramos as fotos e eu quero ilustrar essa fala, isso que eu estou compartilhando com vocês através dessas fotos. Então a gente observa a primeira foto, a coluna sem o reboco, onde o vazamento foi pontual, a primeira e a segunda foto, e a terceira e a quarta foto a gente vê os canos retirados e o quanto realmente esses canos estavam corroídos, deteriorados. E normalmente isso acontece também porque a nossa água tem uma certa quantidade de cloro e esse cloro ele proporciona, ele provoca, ele produz essa corrosão, ele acelera essa corrosão. As próximas fotos, no caso a quinta foto e a sexta, que eu queria fazer uma comparação com vocês, e antes dessa comparação eu quero mostrar para vocês o seguinte: uma coluna que tem o cano de cobre emendado com cano galvanizado. Então, normalmente você só faz isso em último caso, mas não é um serviço adequado. Por quê? Primeiro que o cobre é um material mais caro, e segundo que a própria mão de obra é uma mão de obra qualificada como a outra, mas uma mão de obra mais trabalhosa. Por conta disso, o custo é maior. Então, o que a gente aconselha? Primeiro, o ideal é você trocar a coluna toda, porque quando você troca uma coluna e deixa uma parte, no futuro você vai ter problema, você vai ter outros vazamentos e aí você vai ter um retrabalho, vai ser um custo maior e você vai ter também o próprio problema operacional de quebrar, de retirar, enfim. Tá? Então a gente aconselha que, se você for fazer um trabalho de emergência e emendar, não use cobre, use PVC marrom, o PVC soldável, que é um cano que normalmente a gente usa
hoje em dia, né? Um cano que está bem usado no mercado, e é um trabalho fácil, é um trabalho limpo, e é um trabalho que, quando o profissional faz com critério, ele fica extremamente eficaz. Então não devemos fazer isso, tá? E nem botar coluna branca, como eu falei anteriormente, com conexões. Toda a coluna deve ser trocada por canos marrons, que é o cano, basicamente o cano contemporâneo, um cano que a gente usa o tempo todo. As próximas fotos, a quinta e a sexta foto, você observa aí que tem duas saídas de caixa d'água. Uma saída de cobre e uma saída de PVC marrom. O que acontece? Essa saída de cobre, realmente o trabalho está bem elaborado, mas por que fazer essas saídas de cobre se nós podemos fazer com PVC como a foto anterior? Então estou comparando as duas fotos. Tá? A saída da caixa d'água, quando nós fazemos de cobre, como eu falei anteriormente, é um trabalho que você tem um maior custo, é um trabalho que você, caso aconteça qualquer tipo ali de você ter que substituir um registro com uma outra conexão, você vai ter que outro trabalho em termos de solda, de maçarico. E já o PVC marrom é muito fácil, porque você corta e você bota uma conexão, usa cola, e é muito fácil. Então o ideal é que a saída de água deva ser feita com canos marrons de PVC. Esse é o ideal, como a gente mostra na foto. Por quê? Porque todos os prédios têm colunas dimensionadas. Existem colunas para cozinha, área de serviço, banheiro social e outras repartições do apartamento, caso necessite de coluna de água. Então você tem que sair com essas colunas especificamente da caixa d'água e cada coluna tem que ter o seu respectivo registro, porque caso aconteça alguma coisa, você fecha aquele registro e você não elimina, você não anula a passagem de água das outras colunas. Você só vai obstruir a passagem de água de uma coluna só, deixando o imóvel, o respectivo imóvel, somente sem água em um ponto, em uma coluna, uma das colunas do apartamento. Então, pessoal, é esse papo assim que eu queria ter com vocês, isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, caso vocês necessitem de uma orientação, de uma visita, de um orçamento, a JN Facility Gestor de Economia está à disposição. Será um prazer muito grande estar te servindo, estar te atendendo. E o nosso telefone aparece aí no vídeo, nosso e-mail, para você entrar em contato conosco. Um grande abraço e até a próxima.